Sejam todos muito bem-vindos para essa live e hoje vamos falar sobre sementes. Quais os benefícios das sementes, como consumir, para que serve, por quê? Porque muitas pessoas sabem que é importante consumir semente no dia a dia, mas às vezes não sabem como consumir. Como colocar no dia a dia? Tem umas pessoas que perguntam: será que eu preciso triturar? Será que eu não preciso triturar? Será que eu preciso tostar ela? Posso pôr na geladeira? Posso deixar fora? Posso comprar farinha de linhaça, farinha de chia? Como que eu faço? Para mim aproveitar os melhores, os mais benefícios que existem na semente, né? Então nessa live nós vamos falar sobre tudo sobre semente, os benefícios, quais os nutrientes, a melhor forma de consumir, para que serve, no que pode ajudar na saúde. A gente sabe que é importante incluir semente no nosso dia a dia, porém muitos não consomem porque justamente falta de informação. Então, dá tempo ainda de você chamar mais pessoas para essa live. Envie o convite aí para mais pessoas para que possam estar participando e aprendendo junto conosco aqui sobre sementes. Pega o papel e caneta na mão, porque vai ter várias dicas que você pode estar anotando. Vai ter dicas de receitas, o que cada semente faz para o organismo. Então vai ter dicas muito importantes. Como não tem slide, eu vou estar falando e mostrando para vocês as minhas sementes aqui em casa. Olha, eu tenho todas as sementes, a gente consome. Eu vou mostrar para você vou falar para você como que eu consumo, como que nós consumimos aqui em casa. E a melhor forma para aproveitar os benefícios dela. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos para essa live. Manda aviãozinho aí, aqui embaixo aqui tem um aviãozinho, envia para mais pessoas, para que mais pessoas também possam estar participando. Bom, o meu nome é Eleone, eu sou terapeuta natural integrativa, naturopata, iridologista e também estou terminando a minha formação em psicanálise. Então, muitos perguntam: o que é ser um naturopata? Naturopata, o que é naturopatia? O que é o naturopata? A naturopatia é uma ciência que cuida da saúde de forma natural. Isso aí. Então, quando a gente cuida da saúde das pessoas, a gente não olha só para o sistema, só para os órgãos. A gente é um ser integrado. Nós somos um ser por completo, por integral. Saúde física, mental, emocional. Tudo está interligado. Quando a saúde mental não vai bem, o restante do corpo também não vai. Quando a saúde emocional não vai bem, o físico e o mental também não vai bem. Assim, quando a gente está com problema de saúde físico, também afeta o nosso emocional e o nosso mental. Ser terapeuta natural integrativo é cuidar do indivíduo como um todo. E através da iridologia, a gente consegue analisar. A iridologia é uma ferramenta, é uma das melhores ferramentas que tem para fazer análise da saúde através da saúde integrativa. Então, na iridologia, a gente consegue ver o que está em desequilíbrio, quais são as predisposições, quais os pontos fracos, o que precisa cuidar mais na saúde. Aí, com a conversa com o interagente, a gente descobre quais são os sintomas do interagente, o que ele quer melhorar na saúde, ou quais são os problemas, e o tratamento é tudo de forma natural, 100% natural. Por isso, terapeuta natural integrativa, naturopata e iridologia. E como a gente está também na fase se formando em psicanálise, ajuda também na parte emocional. Então é muito complexo. Mas vamos logo para o assunto que interessa na live de hoje. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. E quem está chegando agora, bem-vindo. Vai deixando aqui nos comentários de que cidade que você é, de que estado que você é. É um prazer, é uma honra ter você aqui. E vamos estar falando sobre sementes, como eu falei no início. Quais os benefícios da semente, como incluir no nosso dia a dia, para que serve, qual
a melhor forma de fazer, o que a gente pode fazer com a semente, a quantidade que devemos consumir por dia. Então, tudo isso nós vamos estar falando nessa live. Então, vamos começar. Olha só, quem entrou aqui quer deixar... Ó, Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Rio de Janeiro. Olha só, a Valéria, o Arlindo, a Marisa. Vamos ver se eu consigo ver mais gente aqui. A Benta Ribeiro, bem-vinda. Márcia, Bia, a Tamílis, a Luciana, Fernanda, Valéria Cavalcante, sejam todos muito, muito bem-vindos. Então, sementes. As sementes, elas são pequenos alimentos, né, que a gente sabe, pequenos alimentos, mas que têm uma densidade nutricional impressionante. Elas concentram fibras, gorduras boas, proteínas, minerais, vitaminas e compostos antioxidantes. Tudo que o nosso corpo precisa, né? Então elas são completas. Como a gente fala, né? Por que os pássaros são felizes? Você sabe por que os pássaros são felizes? Eu não estou mudando de assunto, tá? Eu só estou complementando. Alguém sabe por que os pássaros são felizes? Uma por quê? Porque eles são livres. Outra por quê? Porque eles voam. E outra por quê? Eles comem semente. Exatamente. Tem uma seguidora que eu postei um carrossel aqui sobre sementes. E a seguidora escreveu: depois que eu comecei a consumir semente, eu descobri por que os pássaros são felizes. Porque comem semente. Exatamente. Né? Outro comentário que teve também, citando que sementes é só para pássaro. Aí outra seguidora respondeu ele: sim, para pássaros e para seres humanos inteligentes e que quer melhorar a saúde e que quer ter hábitos mais saudáveis no seu dia a dia. E eu concordo plenamente com essa seguidora, tanto do pássaro feliz quanto do ser humano inteligente, porque realmente a semente, elas são poderosas para a nossa saúde. E a gente vai falar de cada uma delas aqui. Eu tô com o meu material aqui, eu não tenho slide, porque eu tô no Instagram, mas eu tô com o material aqui para mim estar falando com vocês. Às vezes eu vou desviar o olhar, tá? Mas não se preocupa, eu tô aqui com vocês. Quando a gente consome sementes regularmente, ela contribui para o quê? Para a saúde intestinal, para a saciedade, para o metabolismo, para o coração, para a saúde do coração, para o controle glicêmico, né, o controle da insulina, para a saúde hormonal, muito top, para toda a parte da saúde hormonal, tanto feminina quanto masculina. Tem umas que é mais poderosa, tem umas que é menos, vamos descobrir aqui. Então, vale a pena, sim, consumir a semente, vale muito, muito a pena. Cada tipo de semente, ela tem tipos de nutricional diferente. Algumas elas se repetem, como o magnésio, o zinco, alguma coisa. Mas geralmente cada cada semente tem nutrientes e vitaminas diferentes uma da outra. Então, qual que é a estratégia? A estratégia que a gente pode ter é consumir todas, né? Colocar no nosso dia a dia todas. Pode diversificar, um dia uma, um dia outra, ou pode usar 2, 3 no mesmo dia. Então, a gente vai falar sobre isso também. E a gente vai começar com a semente, com a semente de abóbora. Eu até vou mostrar aqui para você. Deixa eu só pegar aqui. A semente de abóbora. Eu tenho meu potinho aqui, olha só. Já tem bem pouquinho. Por quê? Porque a gente consome muito. Na verdade, a gente compra aqui em casa de saco grande. A gente compra pela internet, pela Shopee, pelo Mercado Livre, ou nas casas de produtos naturais. Quando a gente compra, já compra em grandes quantidades, que daí se torna mais barato. Então, olha a semente de abóbora. O que contém na semente de abóbora? Ela contém magnésio, zinco, ferro, fósforo, proteínas e gorduras boas. Vou falar de que cada um faz no nosso organismo. O magnésio, ele participa de centenas de reação metabólica.
e da função muscular e também da função no sistema nervoso e também músculo. Então, o magnésio dá energia, o nosso corpo precisa de magnésio. Por quê? Porque o nosso solo é pobre em magnésio. Então, a gente precisa ou suplementar de magnésio e consumir alimentos que contêm magnésio. E a semente de abóbora contém bastante magnésio. O magnésio ele é responsável por mais de 300 funções no nosso organismo. Você sabia? Então, olha só, para o cerebral, para o cardiovascular, para os hormônios, para o intestino, para a pele, para os músculos, para os nervos, para os dentes, para levar o cálcio para os ossos, para direcionar o cálcio nos ossos. Então, tem um monte de função. E o zinco? Para que serve o zinco? O zinco é importante para a imunidade, aumentar a imunidade. Quando a gente tem carência de zinco no organismo, a imunidade começa a diminuir. E com isso a gente vai pegando mais gripe, vai adoecendo mais. Ela também ajuda para beleza. O zinco é responsável pela beleza masculina, feminina. Ela vai ajudar para a pele, para o cabelo, para a unha. Quando você percebe que está caindo o cabelo, que a unha está fraca, que a pele está opaca, pode ser que está faltando zinco no seu organismo, assim como ferro ou outros nutrientes. Porém, o zinco ele também deixa esse sintoma. Então, por isso que a gente precisa suplementar e consumir alimentos que contêm zinco. E a semente da abóbora contém bastante zinco. Então, ajuda também para a saúde reprodutora, tanto feminina quanto masculina. Então, ali em questão da próstata, do aparelho reprodutor, para os hormônios, né? Progesterona, testosterona. Então, é importante o zinco, né? E contém também rico de fontes de proteínas. As proteínas na vegetal, no caso, né? Então, muito boa também. Gorduras boas, que ajuda para a saúde do coração, que ajuda para as glândulas e muito, muito mais. Então, além de tudo isso, ela contém as gorduras boas que a gente precisa. O nosso colesterol precisa de gordura boa, o nosso fígado precisa de gordura boa, o nosso cérebro precisa de gordura boa, nosso intestino. Então, ótimo, ótimo mesmo. E como consumir a semente de abóbora? Qual é a melhor forma de consumir? Como que você acha? Inclusive, se você já consome a semente de abóbora, você pode digitar aqui como que você costuma utilizar, como que você consome a semente de abóbora. Olha só, a melhor forma de consumir ela pode ser crua, né? Comer assim crua, ou você pode tostar, dar uma levemente tostada. Como que eu faço aqui em casa? Eu como crua, coloco na alimentação, ou também esquenta ali a frigideira, leva a frigideira no fogo baixo, ou no forno, no fogo baixo, e coloca a sementinha ali e dá uma leve tostada. Não pode deixar queimar, mas dá uma leve tostada. A semente de girassol e a semente de abóbora é interessante tostar, por quê? Porque ela contém antinutrientes. Esse antinutrientes vai fazer mal para a saúde? Não faz mal, não é perigoso para a saúde. Mas assim como o feijão, outras leguminosas, eles contêm antinutrientes, a semente de girassol e a semente de abóbora também contém. Então, o que causa esses antinutrientes no nosso organismo? Eles acabam que pode causar, não é que vai, né? Pode causar algum desconforto digestivo, algum desconforto intestinal, pode provocar gases, alguma coisa. Então, por isso que é interessante a gente dar uma leve tostada. Depois de tostada, você pode guardar num vidro, né? Guarda num vidro, coloca num armário e você pode estar consumindo todos os dias. Você pode colocar por cima da salada, no prato, você pode pôr em receitas, tapioca, crepioca. Aí você pode usar a criatividade de consumo. Pode consumir pura, pode pôr um pouquinho de sal integral e consumir como um tira-gosto, um lanchinho, né? Então, muito boa. E se você quiser triturar, pode triturar. Porém, lembrando que se você triturar, depois de triturada, precisa permanecer na geladeira e triturar em poucas quantidades. A gente vai falar mais, isso vale para todas as farinhas, para todas as sementes, quando a gente faz farinhas da semente, né? Então, a gente vai estar falando mais sobre isso também.
E aqui, ó, como eu falei, pode colocar inclusive em sopa, legumes. Eu fiz esses dias e postei aqui no Instagram um mix de arroz. Peguei arroz, você pode pegar arroz integral, pode pegar arroz branco e colocar sementes naquele arroz e deixar guardado para você fazer durante o dia, né? Pode colocar linhaça, chia. A chia ela não pode aquecer muito ela, né? Então a gente deixa a chia de fora. A linhaça, a gergelim, a semente de abóbora, a semente de girassol, pode fazer um mix. A quinoa também, olha, esqueci de trazer a quinoa aqui, mas a quinoa também você pode colocar junto no arroz e fazer ela cozida, enfim, né? Podemos citar mais também sobre a quinoa. Você também pode contribuir, tá? Pode digitar aí a sua opinião, o que você acha, como que você faz. Se você tem alguma dica especial que você faz no seu dia a dia, pode deixar aqui nos comentários. Vai ajudar quem está assistindo também e quem vir assistir depois. A segunda semente que eu separei aqui é a semente de girassol. Olha só, a semente de girassol, ela é maravilhosa. Ela é rica em vitamina E, é a semente que mais contém vitamina E, é a semente de girassol. Então, ela é rica em vitamina E, contém o magnésio também, contém selênio, que o selênio é muito importante para nós. Tanto a vitamina E quanto o selênio, são poderosos antioxidantes, que vai ajudar para a nossa célula, para o nosso corpo. Então, o selênio ajuda também para a saúde da tireoide. A gente precisa ter os níveis adequados de selênio no organismo por causa da tireoide. Tem cobre, proteínas também e gorduras boas. Então, quanto ao magnésio que contém, eu já expliquei sobre o magnésio. A vitamina E, ele é um antioxidante que ajuda a proteger as células contra os danos oxidativos. Por exemplo, o que é isso? É como você imaginar como se a célula fosse enferrujar. Então, a vitamina E, os antioxidantes, ela ajuda com que a célula não enferruje. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um talher, uma lata, uma faca, ou qualquer coisa que esteja enferrujada. Então, assim fica a nossa célula. A partir do momento que a gente começa a colocar antioxidante, tipo vitamina E, selênio, outros tipos de antioxidante no nosso organismo, ela começa a fazer essa limpeza nas células e a gente começa a ter mais energia, mais saúde, e tudo interfere no nosso organismo. O selênio, então, ela participa das enzimas antioxidantes que eu falei e das funções da tireoide. Então, se faltar selênio no nosso organismo, a nossa tireoide vai sofrer as consequências. Isso você pode ter certeza. E o cobre? Qual a função do cobre? Tem muitas funções. Todos esses minerais que eu estou citando para vocês, essas vitaminas, minerais que eu estou citando, tem inúmeras funções. A gente está só pincelando. O cobre é importantíssimo para a produção dos glóbulos vermelhos no nosso corpo e para a produção de colágeno na pele e para a saúde óssea. Olha só, se faltar cobre, o nosso colágeno não é bem metabolizado, os glóbulos vermelhos também não trabalham direito, pode causar anemia, assim como a falta de ferro, né? Então, é muito importante esse mineral no nosso corpo também. E na vitamina E contém. Agora vamos ver, além disso também ela ajuda para ativar o sistema imune. Então, ela ajuda para a imunidade também e muito mais. E como consumir? A gente pode consumir ela crua, né? Consome ela crua. E também pode dar uma leve triturada, assim como a semente de abóbora. E também pode dar uma leve tostada. Não, uma leve tostada, né? No fogo. E também pode triturar. Pode comer ela crua, tostada e triturada. Porém, lembrando que se você triturar ela, manter na geladeira por no máximo 15 dias. Então, quando você faz a semente que é triturada, você faz em poucas quantidades para manter na geladeira.
Uma ideia que eu faço aqui em casa e que muitos fazem também, que utilizam, é colocar por cima da salada, a forma de consumo. Pode colocar junto nos pães, fazer patê, colocar junto na granola, misturar no arroz, então comer pura, ou pôr junto com frutas. Todas as sementes pode consumir assim também com frutas, muito boa. E é gostosa. Quem aqui gosta da semente de abóbora e semente de girassol? Bate palminha aqui, dá um coraçãozinho. Quem gosta de semente de abóbora, semente de girassol, que já consome no seu dia a dia? Quero ver aí. Aí tem a outra semente também que é muito boa, que é indispensável, é a semente da chia. Tem chia, essa aqui é uma chia, ela é mais pretinha, mas tem a chia mais preta e tem a chia mais branquinha. Benefício? As duas a mesma coisa, tá? É só a espécie que é uma diferente da outra, mas porém contém os mesmos benefícios. A chia, ela é uma das sementes mais interessantes para quem quer aumentar fibras e ômega 3 na forma vegetal. Então, a chia, ela é rica em ômega 3, rica em fibra. Então, o ômega 3 que contém na chia é o ALA, que é de origem vegetal, que tem aquela origem animal, que é dos peixes, no caso, mas a chia e a linhaça, elas são ricas em ômega 3 de forma vegetal. Como eu falei, muito rico em fibras, fonte de ácido alfa-linoleico, que é o ALA, né, que é o ômega 3, fornece proteínas, fornece cálcio, magnésio, fósforo, e que ajuda E o que o fósforo faz, né? Então, o magnésio a gente já falou, o que o magnésio faz, quais são as funções, tem muito mais funções, né? O magnésio, você pode inclusive pesquisar sobre magnésio, a importância do magnésio no nosso organismo. Pode pesquisar sobre o cálcio também. Se faltar cálcio no nosso organismo, pode vir a desenvolver uma osteoporose. Então, todos nós, a partir aí de 35 anos, a gente precisa ter um nível de cálcio bom no organismo para poder envelhecer com os ossos fortes. Então, a semente do gergelim e da chia, ela contém bastante cálcio, que é através do alimento, né? Então, e o magnésio já ajuda a levar esse cálcio para os ossos. O fósforo, ele ajuda na mineração óssea e na mineração dos dentes. No metabolismo de energia, ajuda a dar energia e disposição. Participa também da absorção e no transporte de nutrientes para o corpo. Olha só como é importante o fósforo, porque se nosso organismo não absorver os nutrientes, a gente não consegue ter, né, esses nutrientes no organismo. Assim como a gente tem que cuidar do intestino, cuidar de outras coisas, do sistema digestório, a gente também precisa ficar atento para não faltar nenhum tipo de mineral, nenhum tipo de vitamina no nosso organismo. E dificilmente, através de exames laboratoriais, a gente vai identificar de forma adequada a carência de vitaminas e minerais no nosso corpo. Até porque fica um exame muito caro de se fazer e não é tão preciso. Então na dúvida, suplemente. Suplemente do que você acha que não está legal. Consuma alimentos ricos em minerais, vitaminas, antioxidantes também. Porque através da bioressonância a gente consegue identificar. Eu faço também, né, a bioressonância presencial, nos atendimentos presencial, que a bioressonância ela já identifica antes de chegar no sangue. Então, ela já identifica a nível de célula como está a nossa saúde, como está nossos minerais, os metais tóxicos, os metais pesados, né? Então, essa é a diferença. Outra coisa também, ela contém manganês. E olha só o que o manganês faz. O manganês, ele aumenta o sistema imune, ajuda também para os ossos, ajuda as células a funcionarem bem,
ajuda na energia e no metabolismo dos aminoácidos. Ajuda para as gorduras, para direcionar as gorduras nos lugares certos, e também os carboidratos e o colesterol. Então, o manganês é um dos suplementos importantíssimo. E é bem difícil de conter, assim, né, nos alimentos. E na semente, geralmente na semente, nas castanhas, nas nozes, contém o manganês. Mas agora pensa na chia. A chia é uma sementinha tão prática, tão gostosa. Quando a gente coloca ela na água, ela fica, parece um sagu. Né? A gente vai comentar mais sobre isso também. Quando você usa ela na água, ela fica espécie de um gel. Ela incha. Uma sementinha, ela se transforma no volume de umas 3, 4. Uma bem pequenininha sementinha, ela aumenta. Então, o que que é isso? Ela enche aquele gel. Aquelas são as lignanas que vai ajudar aí para a nossa saúde. Então, quando a gente hidrata ela, ela dobra de volume, ela triplica de volume. Então, por isso que quando a gente for consumir, a melhor maneira de consumir a semente da chia é deixando ela de molho, botar de molho ali, uns falam demolhada, né? Coloca ali uma colher de chia, num pouco de água, ela vai hidratar. Aí depois de hidratada, você pode estar acrescentando nas suas frutas, você pode acrescentar até no prato da alimentação, você pode acrescentar no iogurte, pode tomar assim mesmo, porque ela não tem gosto de nada, né? Então, muito bom. Pode fazer aqueles overnight, pode fazer o pudim. Como que é esse pudim? Você prepara ali com iogurte natural ou com iogurte, pica umas frutas e mistura tudo aí e olha, pode comer. Quem quiser, gosta mais docinho, coloca um pouquinho de mel, fica uma delícia, gente. E substitui uma refeição. Você pode fazer pelo café da manhã, o lanche da tarde. É muito bom. A melhor forma de consumir ela é como eu falei, deixar ela hidratada. Pode consumir ela assim seca? Pode também, não tem perigo nenhum. Porém, quando você consome ela assim inteira, você tem que estar ciente que você precisa se hidratar bastante. Claro, comendo chia ou não comendo, a gente precisa se hidratar bem durante o dia. A gente precisa tomar bastante água, água pura, água de qualidade. Porém, quando come chia assim, a sementinha seca, precisa tomar o dobro de água. Por quê? Porque ela vai sugar aquela água. E se você tiver o intestino preso e comer a semente de chia sem hidratar e tomar pouca água, às vezes dela fazer o efeito que era para ir no banheiro, para desprender o intestino, ela vai fazer o efeito contrário, ela vai trancar ainda mais o intestino, porque ela vai sugar da água do intestino e vai ficar ali empelotada, né? Então precisa tomar bastante água. Então a melhor maneira que eu indico, é deixar de molho ou triturar, fazer farinha. Porém, se fazer a farinha dela, faz em poucas quantidades, coloca num pote de vidro e leva para a geladeira e deixa lá no máximo 15 dias e consome. Então, por isso que é bom a gente ir comprando e fazendo aos poucos a farinha. Outra coisa que me perguntam bastante, eu posso comprar a farinha pronta lá da Casa dos Produtos Naturais para consumir? A farinha de linhaça, a farinha de abóbora, ou de girassol, ou de chia? Olha, você pode comprar sim a farinha. Porém, a partir do momento que você compra a farinha pronta na Casa de Produtos Naturais, da internet, onde for que você comprou, saiba que perdeu quase todos os nutrientes daquela semente de chia. O ômega 3 já oxidou, vários nutrientes já oxidaram. O que sobra dali mais é a própria fibra. A fibra que você encontra no alimento ou coisa assim. E ela perde aquela propriedade, sabe? Aquele ômega 3, ela oxida. Então, por isso que nunca compre farinha pronta. Compre a semente e prepare a sua farinha em casa, ok? E você, como é que você usa a chia? Você sabia disso? Que não pode comprar
Até pode, mas se comprar a farinha, você vai perder os principais benefícios, os principais nutrientes dela. Então, olha só. Uma dica muito importante é o consumo de água, como eu falei, tomar bastante água. Eu vou até falar, olha só, você pode pôr no iogurte, fazer pudim de chia, pode colocar nos pães, comer com fruta. Você pode fazer aquela sobremesa de gelatina. Você já sabe aquela sobremesa de gelatina que a gente coloca chia? Então, olha só, você vai pegar eu vou passar a receitinha aqui para ti. Pega o papel e caneta na mão e já anota. Você vai pegar a gelatina incolor. Aí a quantidade é você que vai definir. Eu vou passar aqui de 500 ml, por exemplo, né? Você vai pegar ali 2 litros, 2 frasquinhos de coco, de leite de coco. Ou você pode usar iogurte, aqueles iogurte grego, ou aqueles iogurte grego você pode utilizar. Você vai diluir a gelatina incolor na água, num pouquinho de água, conforme manda na embalagem, e você vai misturar com aquele leite de coco ou com iogurte grego. Tem pessoas que gostam mais com iogurte grego. Daí dilui aquela gelatina, acrescenta a gelatina dentro do iogurte grego, já tenha hidratado um pouco de semente de chia à parte, aí mistura junto, aí pica aí uma uva, fruta da sua preferência, manga, maçã, uvas passas, o que você gosta. Coloca junto, mistura bem ali, leva na geladeira, que gela ali por 2, 3 horas, você vai ter uma sobremesa espetacular. Se você fazer com iogurte grego, nem precisa colocar nada de adoçante, nada. Agora, se você fizer com leite de coco, aí sim, caso você queira que fique um pouquinho doce, acrescenta um pouquinho de mel ou umas gotinhas de stevia natural, né? Daquele, não é adoçante, é o stevia mesmo, né? O natural. Aí vai ficar uma delícia. Você já fez essa receita? Ou fez parecida, ou já fez dessas? Se você não fez, experimenta fazer para você ver que fica boa. Outra que eu vou falar para você também, que eu faço bastante aqui em casa, é adicionar a chia na maçã cozida. A gente sabe que a maçã cozida além de ser uma delícia, ela é um poderoso remédio para o intestino, vai ajudar para a saúde intestinal, vai regular o intestino, maravilhosa. Como é que eu faço? Tem várias formas de fazer maçã cozida. Às vezes eu cozinho 2 ou 3 maçãs, coloco um pouquinho de cúrcuma, um pedacinho de gengibre, uns 2, 3 cravos, um pedacinho de canela e cozinho tudo junto, né? E depois de pronta, eu já hidratei a chia, coloco junto ali no potinho na hora de servir e como. Aí, se eu quero um pouquinho mais doce, eu coloco um pouquinho de mel. Outra também, se você não tem cúrcuma, não tem gengibre, você pode fazer a maçã cozida só com canela e cravo e nonoscada, com erva doce, com anis. Você pode usar a criatividade com uvas passas, com ameixa seca sem caroço. Faz aí, além de ser uma sobremesa saudável, vai ajudar para o intestino e você já está incluindo também a chia, que é poderosa. Então, olha só, essa aí é uma dica maravilhosa. Quem faz a maçã cozida com a chia, sempre dá um depoimento para mim que realmente funciona. Aí tem gente que não abre mão dessa receitinha, não. Eu também faço seguidamente aqui, eu tô fazendo aqui em casa. A outra semente seria a semente do gergelim. Tem o gergelim branco e o gergelim preto. Tô com as 2 sementes aqui em casa. O gergelim preto, ele é mais poderoso em questão de nutrientes, vitaminas, minerais e nutrientes. O gergelim branco também. Porém, o preto ele é mais poderoso. Mas tem gente que gosta mais do branco, tem gente que gosta mais do preto. O preto, particularmente, eu acho que ele é mais durinho. Ele tem a sementinha um pouco mais dura que o branco. Então, esse aqui, ó, geralmente ele vem com casca. Esse preto que eu comprei, ele tem casca. Agora, esse preto que eu comprei, esse branquinho que eu comprei ele sem casca. Então,
ele já usa ele sem a casquinha. Como que quais são os benefícios, quais são os nutrientes, os ingredientes que contém no gergelim? O gergelim, ele se destaca pelo mineral cálcio. Você sabia que o gergelim é o segundo alimento que contém o maior número de cálcio vegetal do mundo? Isso mesmo, o gergelim está em segundo lugar do alimento que contém maior quantidade de cálcio. Muitos acham é o leite, né? Não, o leite não. E mesmo que fosse leite é animal, mas o leite engana. Então nem vamos entrar no quesito leite, porque senão o debate vai muito grande aqui. Então o gergelim, ele é rico em cálcio, ele só perde para uma alga que tem no fundo do mar. Eu não vou falar o nome dessa alga, porque tem que enrolar muito a língua, é um nome bem comprido, mas é uma alga vegetal que tem no fundo do mar, que contém o número 1 em cálcio. Porém, nós temos em fácil acesso o gergelim, além de ser uma delícia, eu amo o gergelim. Ele contém cobre também, ele contém magnésio, ele contém manganês, ele contém proteínas, fibras e gorduras boas. Então, olha só. E ele também tem um outro negócio, olha só, ele contém compostos bioativos como sassamina. O que é esse sassamina? O sassamina, ele é responsável por melhorar a imunidade do corpo. Além disso, ajuda a controlar a quantidade de insulina e o nível de coagulação do sangue. Olha só! Poderoso mesmo esse ingrediente. E olha, o gergelim tem isso daqui, gente. Olha só. E contém lignanas também, que é a mesma que tem na semente de linhaça, que a gente vai estar falando, contém no gergelim também. Que ali a linhaça, o que é as lignanas que contém? São considerados, são fitoestrógenos, que ele imita os hormônios do estrogênio. Então, quando chegar lá na parte da semente de linhaça, eu vou falar mais sobre isso. Como nós falamos, então, o cálcio, que é importante para os ossos e para os músculos, o cobre, que ele participa da formação de tecidos e no metabolismo de ferro, olha só. Então, se você tem quantidade de ferro suficiente, mas não tem cobre no organismo, esse ferro ele não vai fazer a função dele que precisa realmente no organismo pela falta do cobre. Um potencializa o outro. Então, o cobre, ele ajuda a metabolizar o ferro no organismo. E as lignanas, que são compostos bioativos e contêm propriedades antioxidantes. As fibras, todo mundo sabe que as fibras são de suma importância para a nossa saúde intestinal, para a nossa saúde. Então, as fibras são os prebióticos, que são alimentos para as bactérias boas do nosso intestino. Então, precisamos ingerir bastante quantidade de fibra diária para a gente conseguir manter uma saúde intestinal adequada. Claro que quando a gente ingere fibras, a gente precisa estar ciente que precisa tomar bastante água. E tudo que eu estou falando aqui, gente, ele não substitui um estilo de vida saudável e os hábitos saudáveis. Então, as sementes, elas são alimentos que vêm para potencializar a nossa saúde, para entrar na nossa rotina no dia a dia, para ajudar o nosso corpo a nutrir de vitaminas, minerais e nutrientes. Mas elas sozinhas, por si só, elas não fazem milagre. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa consumi-la. Primeiramente, consumir as sementes. Segundo, ingerir bastante água. Terceiro, movimento, exercício físico. Quarto, sono, descanso, um sono de qualidade, cuidar do estresse, da saúde mental, da saúde emocional. Alimentação saudável, uma suplementação saudável. Então, está tudo interligado. Então, eu estou explicando do poder das sementes. Mas elas vêm para complementar, não substitui nada disso, tá bom? O gergelim, a gente usa ele
como eu falei, eu faço ele triturado também, dou uma leve tostada, no caso, dou uma leve tostada nela e deixo no vidro, mantenho na geladeira para comer. E não precisa pôr na geladeira se ele é inteiro. Agora, se você triturar ele, né, depois de dar uma leve torada, ou mesmo sem torar, você triturar ele, precisa manter na geladeira. Então, pode fazer em forma, comer inteiro ou triturar. Pode fazer em forma de pasta, na forma de tahine, que dizem, né? É a pasta de gergelim, assim como tem pasta de amendoim, tem a pasta de gergelim, que é utilizado para fazer várias receitas, inclusive, né? Eu não sei a receita, tá? Desse tahine, dessa pasta de amendoim. Confesso para vocês, eu nunca fiz. Vou fazer, nunca fiz. Mas na internet tem, tá? Tem a receita, é só você buscar por pasta de gergelim que você vai aprender a fazer. Pode pôr em saladas, pode pôr em massas, pode pôr em molhos, pode pôr no prato, pode pôr no arroz, pode pôr nas tapioca, crepioca, nos omelete, nas tortas, então nos pães, nos bolos. Pode utilizar em várias receitas, porque ele é saboroso, né? Principalmente em prato salgado, nossa, ele é uma delícia. E a quinta semente é a linhaça. Se eu estou esquecendo de alguma coisa, gente, deixa aqui a pergunta de vocês. Pode deixar aqui a pergunta que eu, na medida do possível, que eu conseguir ler aqui, eu vou ler, tá bom? Pode deixar a sua dúvida, a sua pergunta ou seu comentário, tá? A sua dica, tá bom? A linhaça. Tem a linhaça marrom e a linhaça dourada. Aí pergunto, qual que é melhor, a linhaça dourada ou a linhaça marrom? As duas são boas, tá? Particularmente, sempre se fala que a linhaça dourada é melhor que a marrom, mas é pouca diferença. Então, hoje, através de estudo tal, não se tem muito, tanto faz. Se você tem a linhaça marrom, se você tem a linhaça dourada, eu tenho a dourada, sempre compro a dourada, mas independente, pode ser qualquer uma. A semente de linhaça, ela contém as lignanas, que é aquela liga, né? Quando a gente deixa ela na água, ela fica tipo um gel, uma água grossa, assim. Isso é as lignanas, que as lignanas são ela é um fitoestrógeno natural. Ela imita o hormônio estrogênio. Então, nós, principalmente as mulheres, a partir dos 40 anos, gente, a gente não poderia deixar de ter no nosso prato todos os dias a semente. Todas essas sementes que eu falei, tá? Mas a linhaça, ela é fundamental, porque ela contém essas lignanas. Ela é como se a gente tomasse um hormônio, mas de forma natural. Então, é como se a gente fosse suplementar o hormônio. Porque a partir dos 40 anos, a gente começa a diminuir o estrogênio, o hormônio feminino vai caindo, a gente sabe, já se preparando para pré-menopausa, para o climatério, e cada vez vai despencando. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar ingerindo coisas para repor isso. Suplementar, ingerir alimentos que ajudam a repor, né? O estilo de vida, porque vai contar muito, porque o organismo ele não fica mais aquele organismo acelerado, ele vai tudo ficando mais lento, né? A tireoide vai ficando mais lenta, os hormônios vão caindo, já vai diminuindo, já vai tendo dificuldade para emagrecer, reter líquidos, né? Então, um monte de consequências. Isso aí dá outra live, nós falar sobre menopausa, pré-menopausa, a partir dos 40, então vamos deixar para outro momento. Mas interessante colocar no dia a dia a semente de linhaça. E a semente de linhaça, ela contém, uma das principais alimentos que tem fibras e as lignanas e também contém o ômega 3, rico em ômega 3 de forma vegetal. As fibras
assim como as outras fibras das outras sementes, ela contribui para a saúde intestinal. Mas a linhaça, ela é, assim como a chia e a linhaça, ela é considerada uma das melhores sementes para a saúde do intestino. E já já, pega o caderno, a caneta, já anota que loguinho eu vou passar uma receita para você para intestino preso com a linhaça. Gente, poderosa, poderosa, funciona. Para quem eu tô passando essa dica, essa receita, gente, funciona. É só você fazer aí, depois você vai voltar me contar o que você achou, se você sofre com o intestino preso. Então, a questão das... Já falei das lignanas, né? Eu tô adiantado no assunto aqui. Qual a melhor forma de consumir? Então, a semente de linhaça, por ser uma semente, você percebe que a casca dela é dura, é bem durinha? Então, a gente não deve consumir ela assim, in natura. Até pode, porém, se a gente consumir ela inteira, a gente vai perder as vitaminas, os nutrientes dela. Por quê? Porque a gente vai comer e ela vai passar direto. Não vai dar tempo dela se digerir e a gente aproveitar dos nutrientes. Então, a melhor forma de consumir a semente de linhaça é triturar ela, tá? Você tritura, vai triturando aos poucos, que nem aqui, ó. Eu tenho essa aqui, tá aqui, eu coloquei a minha na geladeira, eu triturei. Das duas que eu triturei, foi essas duas, inclusive eu triturei um pouquinho de cada, misturei junto. Eu tinha que ter trazido aqui, mas estava na minha geladeira. Misturei um pouquinho de cada. E eu consumo, coloco no feijão, na hora que vou me servir, coloco na fruta, coloco ali no mingau e a gente vai utilizando. Então, a melhor maneira de consumir a semente de linhaça é triturar, tá? Não precisa você tostar ela, nada. Pode só triturar e guarda ela. Aí também outra, se você for usar ela inteira, você deixa ela demolhada, você deixa de molho. A chia, se você deixar de molho 10, 15 minutinhos, ela já tá hidratada, já dá para consumir. A linhaça, como ela é dura, você precisa deixar no mínimo de 6 a 8 horas. Então, a melhor forma é deixar de noite, se você quer consumir ela inteira, que eu já vou passar a receitinha, deixa ela de molho de noite num copo de água e consome só no outro dia de manhã. Mas eu já vou falar essa receita bem legal para você. E deixa eu ver o que mais a gente utiliza a linhaça. Dessa forma, né? Em forma de farinha ou em forma dela hidratada. Outra coisa bem importante que eu ia falar sobre a semente de linhaça, assim como qualquer outra semente, mas principalmente a linhaça, quando a gente ingere ela inteira, a linhaça, quando a gente ingere ela inteira, ela é muito sequinha, né, durinha, então ela pode prejudicar para o intestino. Agora, olha só, quem tem diverticulite, se você sofre com diverticulite, no intestino, diverticulite no intestino, ou se você conhece alguém que sofre com diverticulite, nunca, tá? Nunca ingere sementes sem triturar. Nem que seja de abóbora, nem que seja de girassol, prefira triturar todas elas. Agora, principalmente a linhaça. A linhaça só triturada mesmo, porque ela acaba prejudicando. Ela vai naquelas bolsinhas do diverticulite, e aonde que vai inflamar a diverticulite, tá bom? Então, fica essa dica aí. Como eu falei, a linhaça pode colocar nas frutas, nas vitaminas, nos mingau, nos pães, nas massas. Agora vamos para a receita. Como é que é essa receita? Pegou o caderno e a caneta para anotar? Como que você vai fazer essa receita? Essa receita é para intestino preso. Se você fizer aí 2, 3 dias seguidos, aí sim você vai me contar o resultado. É um regulador de intestino. Você vai pegar uma colher de semente de chia dourada ou marrom. Você vai colocar em um copo de água, de 300 ml de água. Coloca ali uma colher naquela água. De noite, você faz isso de noite. Coloca na geladeira. Tipo hoje, se você tiver semente de linhaça em casa, você já pode fazer isso hoje. Olha só, se você sofre de intestino preso e você tem semente de linhaça em casa, faz isso.
Faz isso por uns 3 dias, depois você volta no meu direct e me conta. Eu fiz e funcionou, tá bom? Combinado? Então você vai pegar uma colher de semente de linhaça, coloca em um copo de água com 300 ml de água e deixa na geladeira. Deixa até no outro dia. No outro dia de manhã, você vai fazer isso em jejum. Você vai pegar aquela água com a linhaça, você vai perceber que vai ter a água ficou grossa, por quê? Porque as lignanas soltou na água. Você vai jogar dentro do liquidificador. Água, semente e tudo. Aí você vai colocar um pedaço de mamão. E se você tiver em casa, umas 2, 3 ameixas secas sem caroço. Se você não tiver ameixa seca em casa, você faz com mamão e linhaça. E pronto. Bate tudo e toma aquela bebida. Gente, é tiro e queda. Vai regular o intestino. Agora, se você tiver ameixa seca com caroço, coloca a ameixa seca com caroço que vai potencializar. Então, olha só. Uma fatia de mamão, a água com a semente de linhaça e mais umas 3, 4 ameixas secas. Bate tudo e toma. Já pode até substituir o café da manhã, tá bom? Essa você faz a primeira coisa que você faz à noite. E se você está gostando dessa live, dá um coraçãozinho aí que o Instagram entende que é um assunto de relevância e entrega para mais pessoas, tá bom? Dá um curtir aí. Se você não segue ainda as minhas redes sociais, segue, porque todos os dias, se esse assunto interessa para você também, né? Se o assunto saúde natural, saúde integrativa, bons hábitos, dicas saudáveis, receitinhas, essas coisas interessam para você, se inscreva aqui no canal, segue aqui o nosso Instagram, que a gente todo dia tá postando dicas aí que pode agregar na sua vida, na sua saúde, na sua vida, na vida da sua família. Uma estratégia simples é a gente variar a semente, tá? Em vez da gente pensar assim, qual a melhor semente eu devo consumir? Pense dessa outra forma. Como posso variar as sementes durante a semana? Pense, como posso variar a semente durante a semana? Por exemplo, café da manhã. Você pode fazer isso aqui, ó. Num café da manhã seu, você pode estar utilizando a chia hidratada e mais a linhaça moída, junto com a sua fruta, com o seu iogurte, com a sua, enfim, com a alimentação. Almoço, você pode adicionar gergelim e semente da abóbora. Um exemplo, mas você pode usar a sua criatividade. Lanche, iogurte com mais semente de girassol, com mais a semente da chia. Quando você for fazer sopa, né? Agora, na região sul e sudeste, o frio está indo embora. Mas, enfim, se você gosta de um creme ou de uma sopa, você pode adicionar a semente de abóbora tostada também. Pode pôr no prato. Você pode fazer o molho, né? O molho, colocar a semente de gergelim, fazer a pasta de gergelim. Então, você pode estar revezando. Um dia você pode fazer uma coisa, um dia você fazer outra, de manhã fazer uma coisa, de meio-dia fazer outra, né? Mas colocar a semente no dia a dia. O interessante é você ter todas as sementes, tá? Ter todas as sementes. Aí você fica diversificando. Um dia uma coisa, outro dia outra, ou pode usar 2, 3 tipos na mesma, né? Uma dica importante, não exagerar na semente. Por quê? Porque elas são calóricas. Então, se você tá aí, tem o objetivo de emagrecer, não quer aumentar as calorias, então não exagera na quantidade de semente. O que é esse exagerar? É comer 6, 7 colheres de semente por dia, por exemplo, né? Então, uma média, se você consumir de 2 a 4 colheres de sopa de sementes por dia, já é o suficiente para você ter os nutrientes que as sementes oferecem. Então, o teu organismo vai aproveitar. Então, não precisa exagerar. É melhor você comer de menos e seguir para sempre do que exagerar um dia e no outro dia não fazer, né? Então, é a consciência e a sequência. É consumir, é colocar no dia a dia. Então, a questão das informações era mais ou menos isso. Vamos ver se tem alguma pergunta, se alguém deixou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, o Arlindo comentou aqui, ó.
A chia é muito bom e faz um efeito bem importante no organismo. Exatamente, Arlindo, é isso mesmo. Olha só, a Maria, ela falou que deixa a semente quantas horas de molho? Tá, Maria, qual semente? Olha só, se for a linhaça, você vai deixar da noite até no outro dia, em média aí 6 horas de molho para ela poder ficar bem hidratada e para soltar aquelas lignanas. Se for a chia, você vai deixar 10, 15 minutos, ela já hidrata, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Muito interessante essa da maçã cozida. Sim, essa da maçã cozida é muito boa, legal e ainda ajuda para o intestino e é muito boa. E quem quiser também passar por algum atendimento, né? Eu faço atendimento online através da iridologia e o tratamento que a gente faz também é 100% natural. Então, a gente trabalha só com coisas naturais. O que você vai usar no teu tratamento é só coisas naturais. E a análise também é integrativa. Então, a gente faz uma avaliação através da foto do olho, que a gente consegue identificar um monte de coisa. E mais a conversa que a gente vai ter com você, com certeza a gente consegue ajudar você e muito, tá? Então, se você quiser saber mais sobre como funciona o atendimento online, se tem alguma dúvida, pode me mandar no direct ou pode acessar o link aqui na bio, que na bio do Instagram tem o meu site. Você pode clicar aqui, clica no WhatsApp, vai direto no WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e nós vemos por aí. Ótimo fim de semana para você. Um beijo, tchau, tchau!